Vocês estão sendo sarcásticos? Onde está o Martin? Ele está protegendo a África do Sul. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que governar aquele país, né? Hoje falaremos a respeito de genes. Eles são muito importantes. Eles controlam os nossos organismos. E falaremos sobre evolução, não é? O que há de errado ou certo na evolução? Veja, até mesmo Charles Darwin já foi jovem. Vocês já devem saber que ele teve as suas ideias quando viajou no navio Beagle. Ele levava consigo o livro de Charles Lyell sobre os princípios da geologia. Ele estava sendo doutrinado já há muito tempo. E foi assim que tudo aconteceu. Ele publicou o seu primeiro rascunho de suas ideias sobre a evolução no ano de 1844. Eu não acho que é só coincidência. Porque exatamente na mesma hora, outra mensagem foi enviada para o mundo, que deveria ser propagada para o mundo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez. São ideias bem contrastantes, não são? 1844 foi um ano incrível. Os tentilhões realmente empolgaram Charles Darwin, mas você pode ver essas adaptações em qualquer criatura. Eu serei um pouco, não contraditório, mas é a minha opinião. Temos a macroevolução, que é o salto entre as espécies. Grandes mudanças. E temos a microevolução, que são mudanças dentro do organismo. Eu não acredito em nenhum dos dois. Ora, como assim? Eu não acredito em macroevolução e nem em microevolução. Meu problema é com essa palavrinha chamada evolução. Porque a microevolução parece indicar uma mudança genética por meio de uma mutação em pequeno nível. Ou mudança genética positiva em nível menor. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Porque a mudança genética nunca é positiva. Ela é sempre negativa e destrutiva. Então, de onde vem tudo isso? Eu acredito que a diversidade incorporada fazia parte do plano. A adaptabilidade é a capacidade dos genes dentro da estrutura que foi criada, projetada para ter todos esses recursos de adaptação. Portanto, quando Deus criou, quando Ele arranjou os sistemas genéticos, Ele não te deu apenas um conjunto, Ele deu o que chamamos de alelos. Diferentes conjuntos da mesma coisa. Então, por exemplo, um dos dois, Adão ou Eva, tinha olhos castanhos, porque marrom é dominante. Mas ele também tinha os genes para todas as outras cores de olhos, como recessivas no pacote. Então Eva poderia ter tido olhos castanhos. Isso seria possível. Mas ela também poderia ter olhos azuis, se este alelo específico fosse transferido. Então, se você tiver diferentes pacotes dessas coisas, poderá ter muita variedade. E ainda há outras coisas que podem acontecer. Então, toda essa variedade que você tem nos tentilhões e outros animais, e as mudanças nas estruturas e tudo mais, estas capacidades foram todas incorporadas desde o início. Muito bem. Charles Darwin era o mais quieto dos dois. Ele também se interessava por ocultismo e pertencia a uma organização chamada Guilda Fantasma, que invocava espíritos. E todo tipo de coisas. Mas ele tinha um bulldog chamado Huxley, que lutava por ele. E juntos, estes dois convenceram o mundo. Na última vez que falei sobre genótipo e fenótipo, acho que vocês entenderam, né? Eu disse a vocês que o que realmente importa são as informações. Quem escreveu as informações? As instruções genéticas. Quem as escreveu? Vou chamá-las de livro. O que há de interessante neste livro de instruções?
E como obter variações deste manual de instruções? Você deve se lembrar de Haeckel. Ele propôs uma lei biogenética, mas ele acabou realizando uma fraude, colocando embriões de várias criaturas em uma sequência e mudando-os um pouco para se adequar à sua filosofia, dizendo que todos nós somos parentes porque todos nós desenvolvemos mais ou menos a mesma escala. E então ele criou uma teoria que foi chamada a teoria de Gastreia. A teoria de Gastreia, eu tentei desenhar ali na esquerda. Eu não sou bom nisso, mas não importa. Bom, ali você tem a primeira célula, fazendo blup, 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 dentro da sopa primordial. E aí, por alguma razão, algumas dessas células ficam grudadas. E isso gera uma pequena bola de células chamada moreia, que, por sua vez, forma uma bola maior e outra bola maior, chamada de blástia. E a blástia, porque tinha um pequeno cílio que estava afunilando comida e a comida caindo em grande quantidade em parte dela, e aí surgiu uma pequena concavidade que continuou se aprofundando até o fim, que acabou formando um tubo por meio de toda a gástria. É por isso que hoje você tem um tubo passando pelo meio do seu corpo. É por lá que fazem a endoscopia, aquele exame que ninguém gosta. Estes são os tipos de criaturas que você encontra por aí no mundo. Então ele coletou amostras e observou o reino animal. E ele viu as criaturas unicelulares, viu pequenos aglomerados de células juntas, viu pequenas bolas de célula, pequenos organismos, e viu aquelas que tinham tubo, e concluiu que isso era uma sequência. Em uma escala morfológica, parece que faz sentido. Mas se isso vai se tornar uma criatura, então todas essas células, que aliás são iguais, em algum ponto precisam começar a se tornar células diferentes. E isso é um problemão. Como isso é possível? Tá bom, então algumas células começaram a sofrer mutação, e então um tipo de célula tornou-se outro tipo de célula, com outro formato. Essa mutação teria sido benéfica. Aí, neste caso, você teria dois tipos diferentes de célula dentro do organismo. Por exemplo, a célula muscular seria um tipo, e o outro exemplo seria a célula nervosa. Mas elas não são totalmente diferentes? Mas para serem tão diferentes assim, precisa haver informação genética diferente. Genes diferentes devem ser ativados para que uma célula nervosa se pareça com uma célula nervosa e faça o que ela tem que fazer, que é diferente da célula muscular. Se a sua célula nervosa fosse do mesmo tipo da muscular, você teria um músculo na cabeça, o que seria inútil, porque seu cérebro não serviria para muita coisa. Então, elas são totalmente diferentes. São como se fossem duas criaturas totalmente diferentes. Se na suposta sopa primordial você tirasse amostras e visse uma célula nervosa e depois uma célula muscular, você concluiria que são a mesma espécie? Não, elas são totalmente diferentes, têm funções diferentes, anatomia totalmente diferente, ou, se preferir, morfologia. E se este é o caso, os genes são diferentes. Isso é um problemão, porque as células do primeiro aglomerado eram todas iguais. Então, como elas começaram a ficar diferentes, para que você acabasse com uma célula muscular e outra nervosa? Isso exigiria que algo extraordinário acontecesse, mas não é tudo. Porque a célula muscular precisa interagir com a nervosa, do contrário, nada acontece. Então, como começou essa interação? Afinal, como é que o meu corpo sabe que o meu braço precisa de uma célula muscular e não de um cérebro? Porque neurônios seriam incapazes de levantar peso. Eu preciso de músculos. Os neurônios eu quero aqui na minha cabeça. E eu preciso de uma conexão de lá para cá. E devo ser capaz de informar aquela célula muscular quando ela deve fazer força. Você consegue ver as implicações genéticas? Os genes são necessários. Bom, durante esse desenvolvimento, você começa com uma célula,
E daí elas vão se multiplicando e multiplicando, e chamamos isso de células-tronco. Elas têm todo o material genético para cada uma das milhares de células diferentes no nosso corpo. Está tudo lá. E aí, você tem que informar a célula que está na região da sua cabeça que ela tem que se desenvolver. Olha, eu não quero que você vire uma célula muscular, eu não quero que você vire uma célula renal. Não, você tem que ser uma célula nervosa. Isso significa que você deve ativar os genes que tornem possível o desenvolvimento de células nervosas, ao mesmo tempo que você tem que desativar os genes dos outros tipos de células do seu corpo. Então, quantos conjuntos de genes são necessários para criar um organismo? Você precisa do número de genes necessários para produzir cada uma das milhares de células diferentes do seu corpo. O que significa que é uma quantidade enorme de material genético. Mas de onde ele veio se as primeiras células eram todas iguais? E outra, como surgiu o DNA? Sabe, é muito fácil dizer, havia uma pequena célula que se aglomerou, formou um grupo, e depois uma bola de células, e foi assim que aconteceu. Não é simples assim. Mas não acabou. Se eu tenho um gene, ou digamos 10.000 genes, com a instrução de uma célula muscular, todos esses genes devem ser ativados. Então, se eu tiver 10 luzes aqui e quiser utilizá-las individualmente ou coletivamente, o que eu tenho que ter ali atrás? Eu preciso de interruptores. Se eu quiser usá-las individualmente, quantos eu preciso? 10 interruptores. São 10 luzes. Eu preciso de interruptores. Mas se a célula original que se desenvolveu, por acaso, que era apenas de um tipo, teria os outros interruptores? Não. Mas se elas vão se desenvolver em um tipo de célula aqui e outro tipo de célula ali, precisa dos interruptores. De onde eles vieram? A seleção natural não funciona a nível genótipo. Então, como essas mudanças surgiram de repente? E outra, de onde veio o eletricista para instalar os interruptores? Quem os colocou ali? Isso não é tudo? Preciso de alguém para ligá-los. Você está entendendo o problema? É um negócio extremamente complexo. Tá bom, então eu quero que elas trabalhem juntas. Vamos simplificar. Eu preciso de 2 genes estruturais, na verdade milhares, que digam, olha, você vai virar uma célula muscular. E para outra célula, preciso de genes estruturais que digam que ela será uma célula nervosa. O problema é que eu também preciso de genes que controlem a fisiologia, que diga para a célula muscular que ela não é uma célula nervosa. Você não tem detritos, não tem produtos químicos, não vai ter sinapses, não vai ter substâncias químicas associadas à transmissão de impulsos que passam pelo axônio e conectam-se a um outro receptor na outra célula nervosa. Você entende? De onde veio tudo isso? Não é fácil, como eles dizem. Se você perguntar ao livro de ciência como se ativa genes, do que você precisa? Bem, o elemento mais simples seria o gene regulador. Além disso, teríamos que ter uma região de controle que pode ser bloqueada ou ativa. E depois teríamos que ter alguns repressores que garantem que a coisa toda esteja ligada ou desligada. Aí também teríamos que ter genes estruturais que podem ser ativados posteriormente. Ainda assim, não basta, precisa de uma enzima para ler todos esses genes, abri-los, fazer uma fotocópia, depois enviar a fotocópia para a célula e dizer a ela, por favor, coloque isso em uma máquina que seja capaz de lê-la. Então você precisa de um leitor. Aí você coloca dentro dessa máquina, lê o que está escrito, constrói um produto, que é chamado de proteína, que pode ser uma enzima, que, por sua vez, ativa outra reação que desencadeia outra reação de eventos dentro da célula. Então, é uma coisa muito complexa. Aí sim, finalmente, você pode ter um produto sendo formado por esses genes.
E eu saliento que essa é uma análise simples do que acontece. Então, quando aquela primeira célula surgiu, ela não tinha todo esse sistema. Portanto, o DNA não é simples, como dizem para você. Bom, também dizem que as mutações são a força motriz da evolução. Aí na tela temos o nosso código genético, em forma de tripleto. Temos algumas letras em nosso alfabeto e as lemos individualmente. Então, se vemos ABA, isso significa ABA. São 3 letras, cada um com o seu próprio som. Mas, na molécula de DNA, eles trabalham em grupos de 3 juntos. E cada grupo de 3 códigos para um aminoácido em sequência na proteína. E esta sequência vai determinar o tipo de proteína a ser formada. Então, se você tiver uma adição, por exemplo, que são alguns nucleotídeos inseridos aqui nesta molécula, então a leitura será diferente do que era antes. E também, se você tiver uma exclusão, se você cortar alguma coisa, ou seja, outra mutação, também será lido de forma diferente. Vejamos um exemplo disso. Temos um código triplo aqui, e você tem uma frase, o gato e o chapéu. Não faz sentido, mas pelo menos você pode ler a frase, certo? Mas se uma eventual mutação genética exclui alguma coisa, por exemplo, se eu tirar o C, veja como fica a leitura. Acaba que a frase não faz o menor sentido. Então, seu gene torna-se inútil. Entendeu? É por isso que as mutações são negativas, não positivas. Mas para que a evolução sobreviva, é preciso ter momentos positivos ocasionais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se abrirmos os nossos livros didáticos, veremos estes exemplos de mutações que são positivas. Um exemplo clássico que eles usam é a anemia falciforme. Quem tem anemia falciforme, o seu glóbulo vermelho não se desenvolve da forma redonda convencional, como deveria ser, mas se torna uma célula falciforme, ou seja, deformada, o que é inútil, ou, na melhor das hipóteses, não tão eficiente, como deveria ser. Mas isso te dá uma vantagem seletiva se você tiver malária. Então, o parasita da malária não atua adequadamente num ambiente assim. Então, pessoas com anemia falciforme não são propensas a ter malária. Que coisa boa, não é? Maravilhoso! Claro que não é, isso é uma doença. Quem tem anemia falciforme sofre muito. Como você pode chamar isso de positivo? Só porque um aspecto negativo foi eliminado? Isso não faz sentido. Não existem mutações positivas. Não existem. Certo, mas como se consegue modificações? Por meio de fertilizações, meiose. Eu já falei sobre isso no último programa, então não vou repetir. Mas é um evento incrível que acontece. Mas veja só. Existem genes no seu corpo que chamamos de transposons. Ou seja, eles podem ter uma transposição, podem ir de uma área para outra. Mas eles precisam ser cortados de maneira exata. Porque se você tiver apenas um nucleotídeo a mais, você acabaria com aquela frase genética que não faz sentido. E você não quer um negócio desses. Então tem que ser muito preciso. É o que eu disse, é um mecanismo. Então, o transposon é um gene que pode ser cortado do seu sistema genético e transposto para outra porção do seu DNA em um outro local. Certo, mas o que isso faz? Por exemplo, se for transposto para um local onde os genes receptores são de natureza tal que é lido mais, então você pode obter mais daquele produto, do produto final. Mas digamos, por exemplo, que você cortou o gene do hormônio do crescimento e você o transporta para um local onde o gene será lido com mais frequência.
Aí você vai produzir mais hormônio do crescimento do que o normal. E o resultado disso seria incrível, porque você poderia ir de um animal pequeno para um animal grande em apenas uma geração, e não milhões de anos. Tudo com um transposon. Mas é um processo preciso, sem erros. Aquela frase bagunçada sem sentido não funciona. E aí eu pergunto, esse mecanismo foi projetado ou foi por acaso? A ciência percebeu... E veja, você não tem que saber de tudo isso, tá? Eu só quero implantar um conceito na sua mente. Não precisa decorar as palavrinhas. Não se preocupe com isso. Eu só quero que você entenda a complexidade da vida. É fácil colocar um monte de desenho num livro e dizer, veja, foi assim que aconteceu. As consequências de mutações são enormes. Qualquer mudança, qualquer alteração tem implicações enormes. Bem, antigamente eles diziam que os genes que você passa à próxima geração é basicamente a sua aparência. Mas aí eles descobriram a epigenética. A epigenética conta uma história diferente. Isso significa que até mesmo as suas disposições, suas tendências, são transferidas para a próxima geração. Puxa vida, hein? Mas que coisa! Tá, mas como que é? Temos aí um diagrama de como funciona. Ali na esquerda você tem o seu cromossomo. E para que isso funcione, ele tem que ser exposto e lido. Nós já falamos um pouco sobre isso antes. E na sua molécula de DNA, esses cromossomos, ou essas fitas de DNA, elas são enroladas em proteínas chamadas histonas. Então, dentro do DNA, você não tem apenas uma dupla hélice, como Watson e Crick propuseram. É uma situação muito complexa, onde eles estão envolvidos em torno dessas proteínas chamadas histonas. O que quer dizer que são como livros fechados, que não podem ser lidos. Então, alguém tem que abrir esse livro. E se eu quiser ler o que está no livro, o que devo fazer? Virar a página, certo? Para continuar lendo. E como isso acontece? Veja, nessas histonas, ou nessas proteínas, há uma pequena cauda chamada cauda de histona, que tem receptores para o que quer que seja projetado para receber informações sobre ou de. Então, digamos agora, por exemplo, que você é um alcoólatra. E se você é um alcoólatra, o seu corpo tentará se proteger contra essa toxina que é ingerida nele o tempo todo. O seu fígado tem que aumentar a imunidade para lidar com o que quer que esteja sendo colocado ali. O que significa que os genes do seu fígado precisam ser ativados para lidar com isso e produzir mais do que for necessário para desintoxicar a situação. Caso contrário, você terá cirrose hepática logo de cara, ou qualquer outra doença que você possa imaginar. Então, esse DNA precisa ser ativado para se mover em um ritmo. Bom, digamos que você tem propensão a diabetes em sua família, por questões alimentares ou qualquer outra coisa. Ou digamos que você tem propensão a câncer, por causa do que você tem comido, do seu estilo de vida, etc, etc. Bom, hoje sabemos que isso pode ser transmitido para a próxima geração, porque estes genes que estão envoltos em histonas são lidos em certas circunstâncias. Será que você pode voltar no tempo? A resposta é sim, mas é difícil. Sabe o que é interessante? Eles descobriram que se você tiver, por exemplo, propensão ao álcool, bem, para desligar todas essas atividades negativas que têm que ocorrer para lidar com isso, esse desligamento não acontece em uma geração. Podem ser necessárias 2, 3 ou 4. 4 gerações. Os pecados dos pais serão visitados dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa que você tenha que agir de acordo, mas significa apenas que você terá essa tendência em sua família por 3 ou 4 gerações.
Se você parar agora, a próxima geração estará um pouco melhor que você, mas ainda terá o problema. Já o próximo ficará ainda melhor se for consistente em não fazer aquilo que prejudica. E, finalmente, lá pela quarta ou quinta geração, o problema pode ser superado. Considere uma tendência a câncer de mama. Bem, descubra quais são os gatilhos que ativam essas estonas, que fazem com que as células fiquem nervosas. Aí você interrompe esse sinal e poderá desligar esses genes, para que não sejam mais ativados. Você entendeu a complexidade de tudo isso? Você não é livre e independente. Você é sujeito a regras que foram estabelecidas em um sistema que não pode ter sido produzido por evolução, porque não está sujeito à seleção natural. Isso está incorporado ao seu sistema. Então, por meio do transposon, podemos ir de um minúsculo rato a um rato gigante em apenas uma geração, e vice-versa. Isso não é microevolução. Isso é uma variabilidade inerente, consequência da estrutura do seu DNA. Portanto, a variação inerente à piscina genética cria essa variedade. Troca reprodutiva, com tudo o que ocorre, como a meiose, arranjamento independente, cruzamento, DNA transponível, rearranjo drástico de toda a estrutura do DNA, produz variações enormes. É por isso que somos diferentes. Não importa se você gosta de poodle, de husky, de labrador. Toda essa variação está embutida, não é microevolução. Muito bem, o que é isso? No passado, eles classificavam todas essas joaninhas como espécies diferentes. Mas não são espécies diferentes. É uma variação inerente. Às vezes, você pode ter uma variedade, como a joaninha vermelha, por exemplo, que apareceria no outono, e outra variedade na primavera. Então, eles as classificavam como duas espécies, quando, na verdade, eram apenas ativações genéticas de acordo com a estação. O DNA é realmente algo fenomenal. E aqui está um belo exemplo. Este é o quagga. É o único exemplo restante do quagga. Era uma zebra que não tinha listras no dorso. Essa daí foi a última do tipo que foi preservada em um museu lá na África do Sul. Bom, alguém teve uma ideia brilhante. Bom, talvez o quagga não esteja extinto necessariamente. Talvez possamos fazer um programa de reprodução utilizando uma zebra das planícies para ver se, através de reprodução seletiva, podemos encontrar o mesmo gene presente até hoje. E assim eles fizeram. Começaram essa experiência em 1987 com a zebra das planícies, ali na esquerda. E em 2022, adivinhe o que eles conseguiram? O quagga. Eles o tiraram da extinção? Bom, pelo menos é realmente parecido com o quagga. Bom, qual é a conclusão aqui? Será que esses genes desapareceram ou estavam apenas mascarados? E por meio da reprodução seletiva, ele foi ativado novamente. Então, estas são possibilidades incríveis e mostram que estamos falando sobre variabilidade inerente. Outra coisa sobre evolução é que os evolucionistas falam sobre a coevolução. A coevolução é como as plantas com flores. Elas são fertilizadas por abelhas, por exemplo, ou qualquer outro inseto, e eles evoluem juntos para ter essa relação simbiótica. Ora, mas e se a abelha chegasse alguns milhões de anos atrasada? Aí não daria certo. Então os dois teriam que existir ao mesmo tempo. Eu não chamaria isso de coevolução. Eu chamaria de interdependência. E quando começamos a analisar a interdependência, vemos que é algo fascinante, já que tudo é projetado para dar a fim de receber. Veja, pense nisso.
Tudo neste mundo foi criado para dar e depois receber. Não importa o ciclo que observemos. Se observamos o ciclo do oxigênio, onde o oxigênio é necessário para respirarmos, e expiramos um gás terrível, que hoje é proibido, né? O tão odiado dióxido de carbono. Mas a planta adora isso. Ela absorve todo ele e te dá oxigênio em troca. É um fato terrível que o nosso nível de dióxido de carbono esteja em 0,04 no momento. Na década de 1800, era de apenas 0,04%. Então veja que coisa terrível. Aumentou de 0,04 para 0,04% nos dias de hoje. Não é de se admirar que Clifford Goldstein tenha falado sobre mentiras e mais mentiras. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós herdamos mentiras. Posso garantir a vocês que acredito que herdamos muitas mentiras, mais do que imaginamos. Muito bem, esse beija-flor fertiliza as plantas e recebe o néctar delas em troca. Agora eu pergunto, quanto tempo levou para evoluir esse sistema que nenhum helicóptero do mundo consegue reproduzir? E as fusões? É possível obter rearranjos com certas circunstâncias, onde cromossomos que têm formas e tamanhos podem se unir e se fundir? Por exemplo, certas espécies de lobos têm 76 cromossomos. E certas espécies de cães selvagens, como os coiotes, etc., têm apenas 40 cromossomos. Mas quando você olha para os 40, você vê que eles são longos. Os 76 são curtos. Então tudo o que aconteceu foi que eles se fundiram. O que significa que você pode obter rearranjos do sistema genético com a mesma informação em outra sequência. Por exemplo, aqui no palco temos um instrumento que aquela senhora toca com perfeição. Chama-se piano, não é? Digamos que ele tem muitos genes. Genes pretos e alguns genes brancos. E eles têm ativadores que são chamados de dedos. E ela pode ativar esses genes passando os dedos sobre eles neste piano. E assim ela é capaz de reproduzir uma melodia. A minha esposa consegue também, mas eu sou um desastre. Então lá vai ela, tocando esse piano, ativando esses genes. Quantas músicas ela consegue tocar nesse piano? Uma quantidade ilimitada, não é? Ilimitada. Isso é muito melhor que um computador. No computador você só consegue 1 GB, 1 TB, gigabyte, seja lá o que for, mas isso aqui é ilimitado, certo? Por exemplo, o seu cérebro, quando que ele fica cheio? Ele nunca fica cheio. Nunca. Você é melhor que um computador. Quero que pense sobre isso. Vocês são capazes de muita coisa. Muito bem, quantas músicas conseguimos tocar nesse piano? Digamos que aquele piano ali é um piano, e lá do outro lado eu coloco outro piano. Um piano diferente, sei lá. Ou melhor, e se eu colocasse um honky-tonk? O som seria diferente? Ainda assim seria um piano e precisaria do mesmo mecanismo. É assim que os genes funcionam. Quantas variedades de música você pode tocar com este sistema genético? Ilimitadas. Quantas variedades de cães com características diferentes podemos reproduzir com isso? Caso o piano fosse o sistema genético do cão. Ilimitado. Agora olhe para nós, seres humanos. Já estamos chegando a 10 bilhões e todos são diferentes. É por isso que eu consigo reconhecer minha esposa. E não tenho que dizer quem é você.
Afinal, nenhum ser humano é igual. Muito bem, continuando. Aquele ali é o eland. É o maior antílope do mundo. Ele tem um chifre enrolado e aquelas listras claras na lateral. Também temos o kudu, que tem chifres maiores e retorcidos, mas as mesmas listras nas laterais. Vemos a fêmea do kudu e aqui temos espécimes menores, mas também com listras nas laterais. Aí temos os nialas, que estão ficando menores. À esquerda temos o niala feminino e à direita o masculino. Se você os visse pela primeira vez, não pensaria que são duas espécies, porque são bem diferentes. Eles têm o mesmo material genético? Bem, temos as espécies. Sim. Então, quando começam a se reproduzir e produzem outras nialas fêmeas e machos, eles ficam assim. Então, por que o niala macho é assim e a fêmea é daquele jeito? Por quê? Obviamente porque genes diferentes estão sendo ativados, assim como as melodias diferentes do piano. Agora, quem determina qual música será tocada? Se eu colocar um músico de rock lá, vou ter um tipo de música. Você vai acabar com o chihuahua. E se eu colocar um pianista de concerto lá, terei outra melodia. Então, o que ativa certos genes que os fazem ficar desse jeito? Eles têm um hormônio chamado testosterona, que é um ativador genético. Portanto, certos genes que não estão ativos na mulher estão ativos nele, e assim ele parece diferente. Mas é da mesma espécie. Temos aí o bongo. É a mesma criatura. E ali você tem um dos antílopes menores. É desse tamanho aqui. É chamado de sitatunga, porque ele fica ali ao norte da África do Sul. É um cervo muito simpático. O interessante é que todos aqueles que mostrei a vocês tinham o mesmo tipo de fusão cromossômica. De quantos tipos estamos falando aqui? Um tipo de criatura. Todos são da mesma espécie. Ainda assim, os chamamos de espécies diferentes porque eles parecem diferentes. É por isso que lá na Arca de Noé, bastou que entrassem os tipos principais de animais. Bastou preservar aquele que tem a capacidade genética mais ampla. Portanto, este evento é perfeitamente plausível. Muito bem, continuando. Há também o problema da complexidade irredutível, que realmente é um problemão para o pensamento de Darwin. Isso realmente me fascina. Eu já mostrei a vocês, com relação à complexidade irredutível, o motor flagelar. Lembram-se disso? Eu mostrei que um é um motor a diesel e o outro é um motor a gasolina. Ou seja, um usa prótons, já o outro usa outra coisa. Mas isto não é tão fascinante para mim quanto isto daqui. Veja só, isso é incrível. Quantos de vocês têm isso daí dentro de vocês? Quantos de vocês? Todos têm isso daí. Cada um de nós tem a estrutura do neferídeo. É uma estrutura realmente fabulosa. É incrível. É absolutamente fenomenal. Isso está nos seus rins. E está agora mesmo ocupado, enquanto você está sentado, ultrafiltrando tudo que você bebeu hoje. E todas as toxinas, o que quer que esteja em seu sangue, seja lá o que tiver lá, está filtrando tudo. Porque essa estrutura aqui é chamada de glomérulo, que ultrafiltra tudo. O líquido sai e agora seu corpo tem que absorver o que é bom. E mantê-lo no corpo e se livrar do que é ruim. Então ele tem que ter discernimento. Ele deve saber o que deve ir embora e o que deve ficar. Mas tem outro problema? Talvez você não tenha bebido água o suficiente. Eu tenho uma garrafa aqui, ó. Todos deveriam beber mais água. Mas se você não bebeu o suficiente, ele vai tentar conservar a sua água. Do contrário, suas funções vão começar a piorar. Então,
Se você não bebe o suficiente, ele tem que começar a concentrar sua urina e vai usar esse ramo descendente e ascendente na tentativa de fazer isto. Isto é incompreensível. A maneira como isso acontece é que certas partes têm que ser permeáveis à água, enquanto outras partes não podem ser permeáveis à água. E há um diferencial que eventualmente obtém uma urina concentrada. E se não houver esse sistema de passagens ativados por sistemas genéticos, você vai acabar com muita água. Se você bebeu muita água, você tem que se livrar do excesso. Então é um sistema brilhante. E ele tem que ser configurado para funcionar. É uma complexidade absurda. Mas aqui tem outra coisa interessante. Bom, basicamente é assim que funciona. Depois de estudá-lo completamente, você pode entendê-lo. Os alunos odeiam porque é tão difícil, é tão complexo quando se entra em detalhes. Mas eu estou interessado nessa coisinha aqui, no glomérulo. Glomérulo. Existe um livro escrito há muitos anos atrás, chamava-se Do Peixe ao Filósofo. Como ocorreu a evolução de um peixe para um filósofo? Bem, eu quero falar sobre peixes. Vou ignorar esse relógio, tá bom? Por uns 5 minutinhos só. Como me roubaram 5 minutos, eu vou pegá-los de volta agora, tá bom? Muito bem. O glomérulo sempre me entusiasmou. Quantos de vocês já ficaram animados com o glomérulo antes? Ninguém? Bom, deixa eu explicar o que é um glomérulo. O glomérulo é uma estrutura projetada para despejar líquido que está em excesso no seu corpo, certo? Então você tem que absorver aquilo que é bom e se livrar do que é ruim. Se você fosse um sapo ou um peixe em água doce, você teria um problema, porque o seu potencial osmótico total dentro do seu corpo seria maior do que o de fora. Dizemos que o nosso potencial osmótico é de cerca de 350 miliosmolar e a água lá fora estará em algum lugar entre 0 e 50. Se for mais alto, fica salobro, isso não é bom. Então você quer água fresca, de boa qualidade, com baixo potencial osmótico. Mas tem um problema. Se você for mais salgado do que o seu ambiente, então por osmose a água vai passar e entrar no seu corpo por osmose. O que significa que eventualmente você vai explodir. A menos que você se livre da água. Então, o que vai ajudá-lo a eliminá-la? O glomérulo. Ele vai bombear este excesso de água para fora de você, para que você permaneça bem no ambiente. E se acontecer o inverso? E se você passar da água doce para a salgada? Digamos que você pule para o oceano, que tem 1000 miliosmolares, e você só está em 350. O que acontece agora? O inverso. A água dentro de você vai querer sair do seu corpo para o ambiente. É como se estivesse num deserto. Você vai começar a morrer de sede. Então, como que os animais lidam com esta situação? Um peixe na água, um peixe ósseo, tem que beber água do mar, mas ele está piorando sua situação porque ele está bebendo água salgada. Ele tem que se livrar do sal. Então ele tem glândulas nas guelras, que são glândulas de sal que bombeiam o sal para fora. Ele tem uma usina de dessalinização em suas guelras para poder beber água fresca. Entenderam? Ok. Mas e o glomérulo? Ele já está desidratado na água do mar. E agora o glomérulo entra em ação e bombeia mais água ainda. Agora ele tem problema em dobro. Ele está perdendo água a uma taxa tremenda. Sua estação de salinização não consegue acompanhar. O que ele faz então? Neste caso, o glomérulo é um problema. E o que o peixe faz? Ele o desliga.
Ele contrai o vaso sanguíneo que vai para o glomérulo para que o sangue não entre mais ali. E assim nós dizemos que ele tornou-se funcionalmente aglomerular. Pessoal, essa é a parte que vocês ficam empolgados com o glomérulo. A minha pergunta é: por que um peixe teria um glomérulo se ele não teria utilidade para isso? É uma boa pergunta. E segundo eles, evoluímos a partir da água salgada e temos a mesma osmose potencial como um peixe ósseo, cerca de 350, e herdamos esse glomérulo desde a criatura marinha que não tinha utilidade para ele, mas que por uma razão inexplicável acabou nos passando esse glomérulo. Mas há uma outra possibilidade. E se nunca houve um oceano salgado? E se no início todos os peixes vivessem em água doce? Seria interessante, né? Seria muito interessante. E se alguns peixes ainda tivessem a capacidade de alternar entre a água salgada e a doce? Veja o salmão. Quando ele entra na água salgada, o que acontece com seu glomérulo? Ele desliga, porque neste caso o glomérulo é um problema. Mas quando ele vai para a água doce, o que ele faz? Ele liga o glomérulo. Ele o ativa, porque agora ele precisa. Ai, que alívio, diz o salmão. Então, o fato de haver um glomérulo em peixes ósseos que viviam no mar, aparentemente para sempre, é uma indicação de que algo mudou. O que causou essa mudança? Talvez tenha sido um dilúvio. Talvez as águas do grande abismo que supostamente forneceriam minerais para as plantas agora fazem parte do oceano e temos todas essas adaptabilidades. Então, o glomérulo, para mim, é a chave para entender que estamos lidando com criação e que o mundo era diferente no passado em relação a hoje. E aí, você não ama o glomérulo? O glomérulo me deixa muito empolgado. É uma coisa maravilhosa que a ciência não consegue explicar. A sua estrutura, a complexidade, e se tudo já não estiver junto desde o início, não funciona. Ele precisa ser configurado, é estupidamente complexo e é lindo. É o que mantém você vivo a cada segundo do seu dia. E que faz com que você não se intoxique até a morte sentado aí. Não é incrível? Isso é projeto. Eu não tenho tempo para mostrar os outros slides, então vou parar aqui porque já chega. Mas se você pensar no sistema genético no futuro, não é apenas um negócio que faz você ser de um jeito ou de outro jeito. Vermelho ou preto, amarelo ou rosa. Aliás, qual a diferença entre uma pessoa negra e uma branca? Melanina. Eu sou branco. Tenho melanina? Sim. Tenho gene para fazer melanina? Claro que sim. Claro que eu tenho. E a pessoa negra tem esse gene? Por que ela é negra e eu não sou? Provavelmente porque o ativador genético dela esteja mais ativo do que o meu. Talvez ele tenha tido um transposon, e mesmo que esteja na mesma posição, talvez sua mudança seja mais propícia para os estímulos ambientais e ele o ativou mais. Porque a Bíblia diz que por um só sangue ele fez todos. Por um sangue ele fez todos. E quando entendemos isso, começamos a perceber que a evolução é a base do próprio racismo. Agora fica sério, não é? Por que acham que os aborígenes australianos estavam gritando e berrando por causa da cabeça dos seus antepassados aborígenes que estavam no Museu Britânico, dizendo que queriam as cabeças de volta para dar um enterro decente a eles? Por que estavam lá no Museu Britânico? Por que acham? Por causa do darwinismo.
Por que Adolf Hitler fez o que fez? Por causa do darwinismo. Por que o racismo era tão generalizado na África do Sul? Por que o racismo era tão generalizado nos Estados Unidos? Por que a escravidão parecia algo aceitável? Por causa do darwinismo. Não é uma questão simples, é uma questão séria. É um problema sério. Uma vez que entendemos que Deus é o autor da variedade, o autor da variedade não simplesmente óptica para fazer com que sejamos felizes em ver coisas variadas aí fora, mas também para nos ensinar certas lições. Eu, por exemplo, na minha cultura africana, tenho que me adaptar a estas situações, porque eles não têm apenas uma aparência física diferente, mas sua cultura também é diferente. E quando a cultura é diferente, geralmente surge o racismo. Pronto, saí completamente do tema. Mas a base deste problema é a teoria evolucionista. É a suposição de que um é superior a outro. Mas em Cristo, esta superioridade não existe. Porque em Cristo não há homem e nem mulher. Não existe preto, nem branco ou qualquer outra cor. Não há nenhuma outra característica morfológica que possa mudar esta condição. Todos somos feitos à imagem de Deus. E não deixe que a teoria da evolução destrua sua unidade com seus irmãos e irmãs. Sejamos um exemplo para este mundo que luta hoje mesmo com relação a essas questões. Que possamos mostrar que em Cristo somos apenas um. Amém.